Recording is on. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui iniciando a nossa aula, capítulo 6, Ética e Conduta do Obreiro. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento, estão aí acompanhando esta aula. Estamos perto aí de terminar o nosso curso. Irmãos, capítulo 6 e o capítulo 7, ele vai nos falar aí mais sobre a conduta do obreiro, alguns detalhes que devem ser observados, mas os pontos principais já foram tratados do capítulo 1 ao capítulo 5. E esses dois últimos capítulos é mais um complemento para nós estarmos terminando o curso. E como eu sempre digo, né, a apostila ela está muito bem explicada, muito bem detalhada, com concordância bíblica, para os irmãos estarem aí observando e vendo que tudo que é tratado aqui no curso tem base bíblica. Então, irmãos, para não tomar muito tempo, serei bem breve. A lição do capítulo 6 é uma lição rápida também, que fala aí sobre a ética e a conduta do obreiro. Isso aí nós estudamos alguns pontos durante os 5 capítulos acima, e aqui é só mais um complemento mesmo. Então a gente vê aí, o obreiro da Assembleia de Deus não é apenas alguém que auxilia nas atividades da igreja, mas um exemplo vivo da palavra de Deus. Sua conduta deve refletir integridade, santidade e fidelidade em todas as áreas da vida, dentro e fora da igreja. Irmãos, os irmãos lendo a apostila, os irmãos já vão estar entendendo aí o que o capítulo 6 ele está nos passando. A gente vê aí que em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, que é o nosso versículo aí, base do tópico 1, exemplo dentro e fora da igreja, ele nos diz o quê? Em tudo vos dei exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz: bem-aventurado é dar do que receber. Então, irmãos, a gente está na obra de Deus, a gente tem que ter em mente uma coisa: estamos fazendo para o Senhor. E fazendo para o próximo, nós estamos fazendo para o Senhor. O próprio Jesus ele nos ensinou que quando você dá um copo de água a um dos pequeninos, está dando a ele. E o mérito e a honra é todo de Deus. Então, quando ele disse assim, bem-aventurado é dar que receber, Jesus estava dizendo que é melhor você fazer para o próximo do que você esperar alguma coisa. É melhor você entregar, você dar, do que você querer receber alguma coisa em troca. Então, a palavra de Deus ela nos ensina que doação, nós temos que estar nos doando completo na obra do Senhor. Procurar ajudar o próximo sem reconhecimento, sem querer receber algo em troca. Porque quando nós fazemos por amor e fazemos para o próximo, estamos fazendo para Deus. Então nós temos aí a perspectiva teológica, histórico-prático e aplicação prática. Os irmãos podem estar lendo aí, os irmãos estarem observando e entendendo o que o tópico 1 está querendo dizer. Não tem necessidade, irmãos, de eu tomar muito tempo com a aula, porque aqui é mais um complemento mesmo do que nós estamos estudando aqui na apostila. Aí os irmãos vão observar, aqui no tópico 2, relacionamento com a liderança. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas. O relacionamento saudável entre obreiro e liderança não é apenas uma questão administrativa, mas espiritual, refletindo obediência a Deus e preservando a unidade e crescimento da igreja. Irmãos, nós estamos num corpo da igreja e o corpo da igreja tem sua liderança. Tem o pastor presidente, tem o vice-presidente, tem os obreiros que estão aí como evangelistas, presbíteros, mestres, e nós temos que estar submissos a eles.
nós temos que estar ligados a eles. E quando a gente obedece a um líder, nós estamos obedecendo a Deus. Os irmãos começarem a ler aqui, os irmãos vão entender que é necessário para um bom crescimento e desenvolvimento da obra a harmonia entre os irmãos. E um obreiro, ele tem que estar ligado ao seu líder, tem que estar submisso a ele, porque foi Deus quem colocou ele ali. Quando a gente vê aqui, ó, dentro de uma perspectiva teológica, a autoridade delegada por Deus, o líder, a liderança, no modo geral, como pastores, presbíteros e mestres, eles exercem uma autoridade não por status humano, mas delegado por Deus, como está lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Então foi Deus quem instituiu esses homens para estar à frente da obra. E esses homens estão levantando você como um obreiro, me levantando como um obreiro, para auxiliar eles na obra de Deus, para ajudá-los na obra de Deus. Então é necessário a gente estar em obediência e harmonia com os nossos líderes espirituais, porque eles têm um chamado de Deus na vida deles, e eles foram postos ali, delegados ali por Deus. Então, submissos a ele, somos submissos a Deus. Os irmãos leem as referências, porque dentro das referências os irmãos estão vendo que existe base bíblica para o que eu estou falando, os irmãos vão estar entendendo aí, dentro da palavra de Deus, o que é essa submissão. Responsabilidade espiritual do líder. Líderes são obreiros que prestam contas a Deus. Os líderes aos quais nós estamos ligados, como está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 17, eles vão prestar contas para Deus da obra a qual Deus confiou a eles. E nós, como servos de Deus e ligados como obreiros aos nossos líderes, nós automaticamente entramos nesta prestação de conta. Então, se nós não temos uma boa conduta, quando o líder prestar conta para Deus, Deus ele vai olhar a sua má conduta, a sua desobediência, e vai cobrar de você. Não vai cobrar somente do líder, não, vai cobrar de você, você que foi rebelde. E a gente vai ver mais à frente aí o problema da rebeldia. Então é importante estar ligado, estar submisso aos líderes. A obediência do obreiro protege-o de erros e provações que podem surgir da rebeldia ou independência imprudente. Irmãos, a gente sabe que a rebeldia ela é abominável diante de Deus. A gente conhece a história bíblica, a gente sabe que uma parte de anjos se rebelaram, desobedeceram e foram condenados. O juízo de Deus caiu sobre eles e eles foram condenados. Então Deus ele não tolera a rebeldia. Obreiro rebelde vai ter consequências sérias. Deus não vai poupar o juízo dele de ser derramado sobre o obreiro rebelde. Deus ele vai punir com severidade e justiça. Porque Deus ele não tolera, Deus abomina a rebeldia, Deus abomina rebelião. Deus abomina o obreiro desobediente. Então você está desobediente, você está desobedecendo um líder espiritual, você está desobedecendo a Deus e essa desobediência vai te acarretar um peso na sua vida. Deus ele vai cobrar de você. Isso é fato. Histórico prático, Antigo Testamento. Números, capítulo 27, versículo 18 ao versículo 23, a gente vai ver ali que profetas e líderes como Moisés e Josué guiavam o povo com instrução direta de Deus. Deus instruía os líderes, que eram Moisés e Josué, para guiar o povo. Então eles estavam em conformidade com a vontade de Deus. Rebeldia contra líderes justos como a de Corá. Corá foi um homem que se rebelou contra Moisés. Ele se rebelou contra Moisés e estava desonrando a liderança de Deus na vida de Moisés.
Se os irmãos pegarem o número do capítulo 16 e ler todo o capítulo 16, os irmãos vão ver ali a rebeldia de Corá. E o resultado foi o quê? Um juízo divino, mostrando a importância de respeitar a autoridade designada. Corá teve o juízo de Deus sobre ele e sobre todos aqueles as quais ele induziu contra Moisés. Então Corá e os seguidores de Corá foram punidos severamente por Deus por se rebelarem contra Moisés. Então olha a gravidade, irmãos, do obreiro rebelde. Deus ele não tolera. E o juízo de Deus vai vir e vai vir severo sobre a rebeldia do obreiro. Então tem que tomar cuidado, irmãos. Novo Testamento. Pastores e presbíteros eram designados para cuidar do rebanho, zelar pela doutrina e orientar espiritualmente, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, Tiago 3, 1. Irmãos, leem a referência, que os irmãos vão ver que está baseado na Bíblia. E Paulo, o que Paulo faz? Paulo ele instrui os obreiros a honrar e submeter-se aos líderes, como prática de unidade e crescimento espiritual. Aí, quando a gente vê esses dois exemplos, Antigo e Novo Testamento, a gente observa uma coisa: a Assembleia de Deus, ela está pautada dentro da palavra de Deus e ela segue esse mesmo exemplo doutrinário do Antigo e do Novo Testamento. E desde 1911, a hierarquia eclesiástica organizou funções ministeriais de forma clara: pastores, presbíteros, diáconos e auxiliares. Essa estrutura visa evitar confusão, contendas e divisões, promovendo o serviço ordenado e fruto espiritual na congregação. Então, os irmãos observam que a Assembleia de Deus, o que ela tem hoje de doutrina eclesiástica, de hierarquia eclesiástica, de doutrina, ela foi pautada dentro da palavra de Deus. Ela pegou exemplos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento e estruturou a sua hierarquia eclesiástica, estruturou a sua doutrina. Então a Assembleia de Deus ela está dentro de uma formação que já existia na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aplicações práticas. Aceitar correção e orientação com humildade. Irmãos, ninguém é perfeito, nós somos passivos de erros. Quando nós errarmos, temos que ser humilde para receber a correção. Quando um pastor ou um líder nos corrigir por alguma falha, por algum erro, temos que ser maduros para poder ouvir a correção e aprender, porque isso é para o nosso crescimento. Isso não se torna uma crítica pessoal, mas se torna uma crítica construtiva para o nosso crescimento na obra de Deus. É importante que, quando alguém errar, algum obreiro errar, e um líder vir corrigir, é lógico que o líder tem que corrigir com amor, com humildade, mas essa correção tem que entrar no coração do obreiro como uma crítica construtiva para o crescimento e amadurecimento dele. Participar das decisões com espírito colaborativo, ou seja, estar sempre pronto a ajudar os líderes. O obreiro não é um mero executor, mas parceiro da liderança. Êxodo capítulo 18, versículo 3 ao versículo 27. Irmãos, eu não vou falar o que está escrito, registrado em Êxodo capítulo 18, versículo 3 ao versículo 27. Eu quero que os irmãos tenham a curiosidade de pegar a Bíblia e ler. Leem Êxodo capítulo 18, versículo 3 ao versículo 27. Os irmãos vão ver ali a participação de homens apoiando, colaborando, sendo parceiros ativos da liderança na obra de Deus. Não vou falar a história que aconteceu, para que os irmãos tenham a curiosidade de ler.
para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Como é importante o obreiro ser parceiro da liderança. Estar em prontidão para colaborar com a obra de Deus, ajudando os seus líderes. Sua participação construtiva fortalece a unidade e ajuda a evitar decisões precipitadas ou isoladas. Evitar contendas ou disputas de autoridade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13, nos ensina sobre isso. Irmãos, o crescimento da obra é para Deus. É para Deus. Nós não temos que ter na nossa mente a questão de disputa para poder aparecer na obra de Deus. A Bíblia, o ensino aqui nos diz evitar contenda ou disputa de autoridade. Conflitos hierárquicos enfraquecem a igreja e desviam o foco do evangelho. O obreiro deve priorizar o crescimento do rebanho e a glória de Deus, acima de preferências pessoais ou ambição. Irmãos, é obra. Você está sendo designado para fazer a obra de Deus. A obra é de Deus. A honra é para Deus. A glória é para Deus. A autoridade é de Deus. O fruto do crescimento é benefício para a obra de Deus e glorificação de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você é um fruto desta obra. E você, como fruto desta obra, você tem que dar sementes. E a sua semente tem que produzir frutos bons, porque é para o reino de Deus. Agora, se você não colaborar com sementes boas para que o reino de Deus se expanda, você será cortado. A Bíblia fala, Jesus disse que o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Isso é fato. Então, irmão, o seu único objetivo na obra de Deus é frutificar para que o reino de Deus ele cresça. A glória de Deus apareça, Deus seja honrado, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, Deus seja o centro de todas as coisas, Deus seja bendito, que o reino dele cresça, que o reino dele expanda, que o reino dele floresça. Você é apenas parte disso. Você não é glória para isso. Eu não sou glória para isso. A glória é de Deus. Eu sou um contribuinte para que isso aconteça, para que o nosso Deus ele seja honrado. Temos que ter isso em mente. Fazemos para Deus, para que Deus seja honrado, não para os nossos méritos. O nosso galardão virá. O nosso galardão virá, mas virá no tempo que Deus for repartir as recompensas, quando nós chegarmos lá no reino celestial. Nós temos aí a síntese. O relacionamento com a liderança espiritual é pilar da vida ministerial. Reflete respeito a Deus e à ordem divina, protege o obreiro de erros doutrinários espirituais, garante unidade, disciplina e crescimento da igreja, desenvolve caráter, humildade e sabedoria no serviço cristão. Em resumo, submissão e cooperação com a liderança são práticas de obediência a Deus, essenciais para que o obreiro seja eficaz, íntegro e modelo para a congregação. Então, irmão, isso aí é o ponto principal, está explicado. Façamos para Deus. O objetivo é Deus. E temos que ser exemplo. Temos que ser esse exemplo. Nós temos que ser um espelho que reflete a imagem de Deus nas nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e não ver a nossa cara, a nossa face, mas olhar para nós e ver a face de Cristo refletida em nós. Temos que refletir o bom caráter de Cristo. Relacionamento com os irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 27, o obreiro deve cultivar harmonia e unidade, refletindo o corpo de Cristo, como está ali no exemplo. Atos capítulo 15, versículo 36 ao 41, está mostrando a necessidade de diálogo e pacificação. Irmãos, leem essas referências, porque eu vou ser bem reto e direto aqui. Irmãos, temos que viver em harmonia com o nosso próximo.
temos que estar em harmonia com os irmãos dentro da igreja. Eu acho ridículo quando se está dentro da igreja e vê um irmão falar: não vou muito com a cara daquele irmão, e não gosto de fulano. Irmão, pessoa que pensa assim, que faz isso, tem que nascer de novo. Tem que se converter. O obreiro não tem esse negócio de estar com raivinha de A ou raivinha de B, não. Irmãos, nós somos crentes, somos servos de Deus. A fase da quinta série já passou para todos nós. A fase do jardim de infância, da primeira série, já passou por todos nós. Hoje nós somos homens e mulheres maduros, formados. E com detalhes, somos obreiros da casa de Deus. Então nós temos que ter o quê? Maturidade espiritual. Nós temos que ter maturidade dentro da obra de Deus. Esse negócio de raivinha de fulano, raivinha... Isso aí a pessoa tem que se converter. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. Não existe essa, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que amar uns aos outros cordialmente, com amor fraternal. O partir do pão é um exemplo. A comunhão no partir do pão. Comunhão no partir do pão. Como é que a pessoa ela vai tomar a ceia na igreja, pegar do pão que representa o corpo de Cristo, pegar do cálice que representa o sangue de Cristo, participar da ceia, me perdoa a expressão, com a cara mais lavada possível, com raiva do irmão, com birrinha do irmão, com briguinha com o irmão. Ah, eu não gosto de fulano. Irmão, você está perdendo tempo. A pessoa está perdendo tempo. Ela vai ser condenada ao inferno, porque comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo ainda vai mais à frente. Por isso que existe entre vós muitos fracos e doentes na fé. São pessoas que estão tomando o corpo e do sangue de Cristo indignamente, está com raiva do irmão, está com birra com o irmão, está fazendo fofoca do irmão, está tentando semear contenda contra o irmão, está tentando destruir a moral do irmão e está tomando a ceia. Está achando que é bonito, mas está perdendo tempo, vai ser condenado ao inferno. Irmão, a realidade é essa. Aqui nós não estamos brincando de ser obreiros, nós não estamos brincando de ser servo de Deus. Ou a gente é ou a gente não é. Ou a gente assume a responsabilidade e veste a carapuça, veste a responsabilidade de servo, de obreiro, ou então a gente sai fora. Não podemos ficar em cima do muro. Nós estamos servindo um Deus fiel e um Deus justo. O mesmo Deus que é amor, ele é fogo consumidor, ele é justiça. E Deus ele vai zelar pela sua obra, pela sua palavra. E a Bíblia está clara aqui, irmãos. Não é eu que estou falando, não é a Bíblia. Jesus ele deu um exemplo. Jesus ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele não sabia que Judas iria trair ele. E mesmo ele sabendo que Judas iria trair ele teve comunhão com Judas ali na mesa da ceia. Ele pegou e ele serviu a Judas o pão. Judas participou em harmonia ali. O que Judas fez depois da ceia ficou depois. Mas ali no momento de harmonia e comunhão, eles estavam unidos. E nós temos que ter esse exemplo na nossa vida. Como se diz, o mundo pode estar desabando, mas eu amo meu irmão. Tá com raiva do irmão? Vai ter ele, pede perdão, irmão. Não sei porque eu tô com raiva de você, mas eu quero te pedir perdão. Você me perdoa, ora por mim para que Deus limpe o meu coração. Isso se chama maturidade espiritual. Isso aí é amadurecimento. Temos que amadurecer, irmãos, crescer espiritualmente na obra de Deus. Nós não podemos dar espaço para o diabo semear contendas na nossa mente e a gente criar contendas um com o outro. A nossa guerra não é contra a carne e sangue, é contra as potestades, é contra o inferno.
Nós temos que estar unidos em um só corpo com o irmão. Imagina se eu levanto de manhã, o meu braço direito está com raiva do meu braço esquerdo, a minha perna direita está com raiva da minha cabeça. Imagina como é que ia ficar isso. Que briga ia ser para me levantar da cama. Então, irmão, nós temos que ter essa maturidade. Nós temos que ter em mente que nós estamos aqui servindo a Deus. Vamos continuar. Ponto 4. Cuidado com as palavras e atitudes. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, mundo de iniquidade, assim a língua entre os membros do corpo. Irmãos, os irmãos podem olhar lá que na aplicação prática vai estar falando o quê? Evitar fofoca, julgamento precipitado, críticas destrutivas, falar sempre com sabedoria, verdade e amor, demonstrar humildade e gentileza em atitudes cotidianas. Os irmãos observam que Mateus capítulo 12, versículo 34 ao versículo 37, Cristo ele nos dá um exemplo ali. Irmãos, cuidado com a língua. Cuidado com o que se fala. A mesma língua que tem o poder de abençoar é a mesma língua que tem o poder de amaldiçoar. A mesma língua que tem o poder de falar bem é a mesma língua que tem o poder de falar mal. A mesma língua que tem o poder de justificar é a mesma língua que tem o poder de julgar. Cuidado com a língua. Cuidado. A Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Cuidado com o coração. Se o seu coração estiver cheio de Deus, a sua língua vai falar somente sobre Deus. Se o seu coração estiver cheio de palavras boas, a sua língua vai falar somente palavras boas. Se o seu coração está cheio de Bíblia, a sua língua vai lá, ó, bater lá no céu da boca, nos seus dentes lá, ó, transmitindo a palavra de Deus. Mas se o seu coração estiver podre, cheio de imundície, a sua língua vai destilar veneno. Vai falar coisa que não deve. E quando se fala uma palavra mal falada, ela é uma flecha que mata. Ela tem o poder de destruição. E não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Tiago 3,6 fala, a língua também é um fogo. Mundo de iniquidade. Cuidado, irmão. Cuidado com o que o seu coração está cheio. Cuidado com o que você fala do seu próximo. Nós temos que ter, irmãos, domínio sobre o nosso corpo e principalmente sobre a nossa língua. Não aceita fofoca de ninguém. Não aceita conversa paralela que venha difamar a imagem do teu próximo. Se alguém chegar para você com fofoca, repreende ele em nome de Jesus e ora pela vida dele. Não dê ouvidos, não empresta o seu ouvido a conversas tolas, a conversas hipócritas, a conversas enganosas, a conversas que só servem para semear contenda. Irmão, cuidado com crente fofoqueiro. Tem isso dentro da igreja? Tem. Dentro da igreja tem crente fofoqueiro, adora uma fuinha. Toma cuidado para você não ir para o inferno junto com ele. Porque Deus não tolera fofoqueiro. Isso é abominável diante de Deus. Deus reprova isso. E nós, como obreiros, temos que ser exemplo disso. Exemplo da nossa língua somente proferir coisas boas, coisas santas, coisas que tragam edificação. E temos que ir contra essa doença chamada fofoca. Que isso é um mal que, quando ele se alastra, ele destrói com poder. Então, irmãos, não aceita fofoca, não aceita disse-me-disse. Pessoa chegar por você com fofoquinha, repreende ele, ora por ele e manda ele parar com isso. Essa coisinha de chegar, ei, irmão, você ficou sabendo, fulano lá, ó, vai acontecer, fulano fez isso, isso e isso. Aí você vai lá, pega e fala para outra, pai, fulano chegou para mim e falou, daqui a pouquinho, rapaz, tá todo mundo enredado. Fofoca é igual uma rede. Vai pegando um, pegando o outro, pegando daqui a pouquinho, tá todo mundo envolvido naquela rede ali, ó.
Aí quando a pancada vir da parte de Deus, não vai vir só em cima do primeiro que começou, não. Vai vir em cima de todo mundo. A justiça de Deus vai pegar todo mundo na esquina. Deus ele é reto, Deus é justo, não tem essa. Então, irmãos, não aceita fofoca, repreende o fofoqueiro, repreende a fofoca, expulsa esse demônio, que isso aí é um demônio, e seja um obreiro de valor, um obreiro de respeito, um obreiro que está ali empenhado unicamente na obra de Deus. Fidelidade nos dízimos e ofertas. Malaquias 3,10, trazei todos os dias da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O obreiro, irmãos, tem que ser fiel. Dinheiro não é para pastor, dinheiro é para a obra de Deus, é para a manutenção da obra de Deus. Dinheiro é você, quando você é um obreiro dizimista, ofertante, você está contribuindo para o reino de Deus, para a obra de Deus. A obra de Deus precisa de pagar conta de água, conta de luz, precisa lá arrumar os bancos, arrumar um microfone, arrumar uma caixa de som que dá problema. Tem toda uma aparelhagem que às vezes precisa para manutenção. Entendeu? Tem lá um irmão ou uma irmã que está passando necessidade, precisa de uma cesta básica. Então a sua contribuição, irmãos, é única e exclusivamente para a obra de Deus. Você dizimando, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, você está contribuindo para a obra de Deus. Você está fazendo a obra de Deus e dando prosseguimento para que a obra de Deus ela avance cada vez mais. Os irmãos podem olhar a referência, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 5, vai estar falando sobre isso. A prática bíblica de sustento da obra e cuidado com os recursos da igreja remonta ao Antigo Testamento, reforçada nos tempos do Novo Testamento. Ser fiel no dízimo e nas ofertas, mesmo quando não observado por outros, ensinar pelo exemplo a importância da generosidade e administração responsável, zelar para que os recursos da igreja sejam usados com transparência e justiça. Então, irmãos, você é responsável por isso. Ser obreiro faz parte de você ser contribuinte, porque você está zelando pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pela obra do Senhor. E aqui, irmãos, nós terminamos o capítulo 6, tem aí os exercícios. Irmãos, faça os exercícios. Faça os exercícios. Temos só mais um capítulo, que é o capítulo 7. Vamos encerrar a nossa aula quando terminar o capítulo 7. E terminando, irmãos, nós vamos fazer nossa formatura. Mas antes de terminar, só vai formar quem estiver participando fielmente da aula. Eu preciso que os irmãos respondam as perguntas. Tem muitos irmãos que estão me devendo questionário, estão me devendo perguntas. Irmãos, façam, me manda. E vai ter um dia, irmãos, que nós vamos ter uma aula exclusiva, uma aula resumo de toda a apostila. E detalhe, vai ter uma prova. E nessa prova é a decisão se o irmão vai formar ou não no curso de obreiro. Então, irmãos, façam os exercícios. Vejam os vídeos, vai estar aí no YouTube, tá bom? Assistam os vídeos no YouTube, tirem suas dúvidas, qualquer dúvida pode me perguntar lá no WhatsApp, estou à disposição dos irmãos, e façam os exercícios e mandem para mim. Tá bom, irmãos? Que Deus em Cristo os abençoe, aqui encerramos o capítulo 6, que Deus continue abençoando a cada um poderosamente, trazendo crescimento espiritual, amadurecimento, que cada um se torne obreiros e obreiras de valor na presença de Deus e sejam usados por Deus poderosamente. Irmãos, que Deus em Cristo os abençoe, que a paz e a graça seja com todos vocês, em nome de Jesus.